ouvintes, internautas, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso podcast CBN Vida e Equilíbrio, um podcast que está ligado sempre para te ajudar a enfrentar a correria do dia a dia que impacta diretamente na sua saúde emocional. Eu sou o Flávio Góes, psiquiatra, e hoje é segunda-feira, o dia de estreia aqui desse programa, então eu quero trazer, com muito carinho, essa novidade para vocês. Aqui ao meu lado, tem Zé Silvério, meu parceiro de bancada. A gente vai estar ao vivo aqui na Rádio CBN e também no YouTube. Já temos o link para divulgação. Fala aí, Zé. Fala, Flávio. Boa tarde a todos, amigos da CBN, Vale. É com muita alegria que damos início hoje ao podcast Vida e Equilíbrio. E queremos dar as boas-vindas a você, querido ouvinte, sintonizado na AM 750. E, é claro, querido internauta que nos acompanha pelo canal do YouTube, pelo nosso Facebook, pelo aplicativo da CBN Vale e também pela cbnvale.com.br. Queremos convidar você para participar conosco hoje dessa nossa grande estreia, nesse dia super especial, mandando as suas dúvidas e perguntas para a nossa convidada aqui, através do WhatsApp 12 99603 5234. Repetindo, 12 99603 5234. E lembre-se de colocar o seu nome completo, bairro e cidade de onde você está falando. E é isso aí, senhoras e senhores. Bora começar? Vamos lá. Olha, só um breve relato aqui para vocês. Então, exatamente um mês atrás, dia 12/5, era o meu aniversário. E a gente fez aqui o primeiro piloto, porque eu e o Zé, a gente estava conversando com a CBN já tinha algum tempo. E aí esse projeto começou, se concretizou. Então eu quero agradecer de fato, de verdade, o pessoal aqui da CBN, no nome do Edson, nosso parceiro aqui de bancada, o Joaquim, o Marcelo e o Geraldo, e o meu amigo Zé Silvério, que sempre estava junto comigo, me ajudou a pensar e idealizar esse projeto. E hoje, um dia especial para todo mundo, Dia dos Namorados, a gente trouxe uma convidada mais que especial aqui, a Letícia de Oliveira. Ela é psicóloga, especialista em análise do comportamento, também em relacionamentos, então tem tudo a ver com o tema de hoje, Espero que vocês estejam aí prestando atenção para esse lado. E também é empreendedora, proprietária lá do Núcleo Letícia de Oliveira, que eu tenho orgulho também de fazer parte desse time, depois a gente vai falar um pouco da sua jornada, também como empreendedora. E eu queria começar já, Letícia, fazendo uma reflexão, que eu estava dando uma pesquisada, eu vi eu acho que é um trecho de um poema que diz assim: no compasso dos dias entrelaçados, compartilhando sonhos, risos e abraços apertados, no amor cotidiano que transcende o romântico, desvendamos a magia do amor autêntico. Então, assim, qual amor é esse que as pessoas estão atrás? A gente, primeiramente, obrigada pelo convite. O Flávio me convidou e estou feliz de estar aqui na estreia, no Dia dos Namorados, falando de relacionamento, que é um tema que eu gosto muito. A gente idealiza o relacionamento Disney, o Príncipe Encantado com a princesa, aqueles de comédia romântica, onde não existe a profundidade, onde existe todo mundo foi perfeito, feliz para sempre. E eu acredito assim, eu particularmente gosto mais do relacionamento estabelecido do que do começo do relacionamento. Talvez seja mais autêntico. Eu acho que eu vou um pouco contra, a maior parte das pessoas, porque me incomoda um pouco aquela coisa do faz de conta, do fica fingindo de menininha, sabe? Assim, não sei se eu respondo isso, não sei se isso ofende. A hora que realmente você sente que a pessoa gosta de você, do jeito que você é, com seus defeitos, com as suas imperfeições, quando você já passou um perrengue com a pessoa, e ela estava ali, já testou mesmo Sim. a profundidade da relação, eu sinto mais verdade, e eu vejo que realmente muitos casais nessas provas acabam se afastando numa doença, num conflito, um problema sério. Quando nascem os filhos, quando vem o casamento, quando fala de dinheiro, um perdeu o emprego. São os desafios que, de fato, trazem mais conflitos, mas, para mim, eles também trazem a profundidade e a autenticidade dos dois. É assim, tá do nosso lado na hora boa é fácil, o negócio está do nosso lado na hora ruim. Exatamente. E eu acho que é aí que a gente realmente aprofunda o relacionamento. E o que eu tenho visto, acho que já entrando aí no tema, é que as pessoas estão pulando fora antes de aprofundar.
Então, quando vem, né, até que ponto que essa, né, liberdade, esse desapego é tão positivo? Acho que muita gente se beneficiou por estar em relacionamentos ruins, mas eu vejo que as pessoas pulam fora no momento da crise. E elas não se conhecem no momento da crise, elas não conhecem um outro, elas não passam pela crise. E eu acho que falta um pouco, né, tá faltando um pouco para esses relacionamentos de hoje em dia aprender a lidar também com o lado ruim. Né? E também solidificar um pouco mais aquilo que começou de uma maneira, como você falou, né? E aí vem essa história do romântico, você deu o exemplo lá da Disney. Parece que o negócio vai se tornando autêntico com o tempo, né? Por isso que eu quis trazer essa reflexão. E parece que eu vejo também hoje, beleza, a gente não quer aprofundar, a gente não quer deixar isso mais sólido, mais autêntico. Só que, ao mesmo tempo, as pessoas vão passando em vários relacionamentos superficiais e depois elas também nem isso elas querem mais. Elas, não sei se cansam ou falam que não suprem mais e aí ficam totalmente perdidas. Porque assim, isso, fica, né? Uma busca, Flávio, né? A gente vê lá nos consultórios esse vazio existencial. Vazio, exatamente isso que eu estava falando. Né? Que a pessoa ela espera encontrar no outro uma plenitude. Elas esperam encontrar hoje em dia, não só no outro, mas no trabalho, uma coisa de... O trabalho é meu propósito, me representa, como se fosse uma coisa... não, tem dia que você não quer trabalhar, tem dia que está mais gostoso ir para a praia mesmo. E você vai ter um chefe chato, e também tem um marido chato que vai reclamar, e vai ter uma esposa que vai pegar no seu pé. Então, assim, faz parte a parte ruim, mas eu vejo que hoje em dia as pessoas estão evitando o ruim e deixando de viver o ruim, elas estão evitando a profundidade. Então, eu acredito muito no relacionamento inteiro. Inteiro com os defeitos, inteiro com as dificuldades, inteiro com os problemas. Está disposto a enfrentar aquilo para ter as partes boas. Exato. Né? É um compartilhamento. Né? E eu acho que se você não aprende a enfrentar a parte difícil, você não consegue ter o gosto da boa. E o gosto perde... perde a paixão rápido, assim, fica, né, vamos mudar de gosto, chega uma hora que não tem fica mais tudo graça. Muito fácil, perde um pouco aquela escassez, né? Perde um pouco aquela sensação de que não é tudo disponível. Exatamente. Então, de fato, se não é sempre disponível só coisas boas, é importante a gente ter as coisas mais difíceis, às vezes até ruins, para as coisas boas, inclusive, terem mais valor, né? E não é que a gente está falando assim, não, seja a positividade tóxica, né? Não. É ruim mesmo, e tá de mau humor mesmo. E eu falo para muita paciente, assim, ou para muito paciente, realmente, isso não foi legal o que ele fez, ou não foi legal o que ela fez, mas isso virar o todo, e você pensar a partir desse capítulo em jogar o livro inteiro fora, eu acho demais. Né? Então, até porque a partir do momento que você supera uma coisa um pouco mais séria, que demanda mais do casal, parece que o restante fica um pouco mais fácil, né? Exato. Parece que, assim, nossa, a gente brigava, a gente discutia por coisa tão boba. Às vezes, o casal passa por uma situação, como você mesmo falou, né? Uma crise financeira, ou um problema de saúde que impacta muito. Às vezes, vira uma chavinha, né? Isso pode ajudar também, né? No casal, a enfrentar aquilo ali, superar, para criar como se fosse um antídoto para aquelas coisinhas bobas, né? Nada como um bom perrengue para o casal pra você enfrentar, se fortalecer. Superar e fortalecer. Exatamente. Né? Eu acho que acontece com pessoas. Quando a gente passa uma crise muito difícil, depois você olha para trás e fala, nossa, isso aqui é bobeira. Isso aqui eu vou tirar de letra. Você se fortalece. Como casal, a mesma coisa, né? Filhos são uma mudança, né, gigantesca. O casal ali se perde, né, vira, só fala de conta, de fralda, assim, o assunto é esse, é privação. E sabe, eu tô rindo que eu tenho um bebê de 10 meses, fiz ontem 10 meses, e isso. É um pequeno resumo da minha vida atualmente. Trocou a fralda, não trocou, acabou a fralda, é empregada, é a casa, a comida, já deu... A conversa gira em torno disso. E aí você não dorme direito, quando dorme fica doente, aí você tá... Então, realmente é um período em que o casal não existe. Então, e é exatamente isso que eu ia perguntar. Às vezes, né, nesses períodos em que o casal se perde, seja por vários desses fatores, né? Sejam filhos, sejam contas, sejam
trabalhos, passam a vir comparações. E uma coisa que às vezes eu vejo que pode ser, né, boa ou ruim é esse negócio. Primeiro as comparações com as pessoas que estão próximas e depois as comparações com os casais modelo, né? Sejam de Instagram, sejam de outras coisas, assim, casais famosos. E às vezes as pessoas acham que aquilo, né, que está aparecendo é algo que eles tenham que buscar. Mas não necessariamente aquilo é real e não necessariamente aquele casal vai conseguir buscar aquilo. Não, e outra, não necessariamente aquele modelo de casamento ou de relacionamento é o que você gostaria. É exatamente isso. Né? Então eu vejo assim. Não, e aí fica uma busca sem sentido. Sem norte. Porque, exatamente. A pessoa vai atrás de uma coisa que ela nem sabe se ela vai gostar. Então, assim, e nisso eu vejo que as pessoas estão muito vazias nas análises. Que tá bom, aquele casal, mas o que você sabe daquele casal? O que você tem acesso? E se for um casal que sabe, você gostaria que seu marido, por exemplo, morasse em outra cidade? Você gostaria que ele estivesse aqui? Não. Então, mas isso faz parte desse casal. Então, a análise para aonde eu não tenho e aonde o outro tem. E aí, realmente, fica essa sensação de vazio contínua, né? Eu quero que o outro tenha, eu quero que o outro tenha. Não, mas o outro tem que ser o combo. Não tem que ser só a parte boa. Se você quer a história do outro, você tem que aceitar a história do outro. Se você quer escrever a sua história, você tem que saber aquilo que você quer antes. Né? Exato. E as pessoas não sabem nem o que elas querem. Sabe o que eu vejo muito? Exatamente isso. Olha, eu não sei o que eu... E aí demora um tempo, às vezes, sei lá, a pessoa vai, né, trocando de relacionamentos, até que ela chega num ponto, ou ele chega num ponto, e hoje é interessante que eu vejo isso em homens e mulheres, né, independente aí, né, da situação, e falam assim, olha, eu agora resolvi ficar sozinha, porque eu estava tão atropelado nas ideias que eu não sabia quem eu queria, todos os relacionamentos foram ruins, ou até tóxicos, né, muito nocivos para o ponto de vista da saúde emocional, e resolveram se entender. Então, acho que essa jornada do autoconhecimento tem a ver com o que a gente está falando também. Né? Você acertar no outro tem a ver também com você acertar em você. Né? Eu acho que aumenta muito a chance da gente acertar quando a gente se conhece. Porque senão a gente repete padrões dos nossos pais, repete padrões... separa de um e arruma um igual, assim, não é incomum, né? Uma mulher apanhar do marido e apanhar do outro marido. Exatamente isso. Ou era um pai que bebia excessivamente, casou com um cara alcoólatra. Então, assim, a gente vê a história repetindo. Por afinidade, por familiaridade inconsciente. Programação, né? É a forma como a pessoa foi acostumada a entender um relacionamento, Exato. né? Os pais, eles acabam sendo a referência, né? Com certeza. Bem ou mal. Bem ou mal, mas aquilo é familiar. Exatamente. E se a gente não para entender para onde eu estou indo, a gente tem uma tendência a se habituar com coisas que talvez nem façam bem para a gente. Só pela familiaridade, só pelo modelo pai e mãe. Então, talvez seja um modelo mais maduro de relacionamento, mas num relacionamento que não é só a fantasia do... amor eterno, do romantismo, mas quem que eu estou escolhendo para estar do meu lado? Porque essa pessoa que ela é intensa, né, pode ser que ela não esteja do seu lado na hora que você precise. Então, eu acho que é uma avaliação. Então, quando você se conhece melhor, pode parecer clichê, mas você para de procurar a outra metade. Você fica bem sozinho. É o inteiro que vai achar o outro inteiro. Exato. Né? Esse negócio de metade, duas metades que estão precisando se uma ajustar. Metade de uma mão, uma metade de uma maçã, e aí o negócio fica... Eu vi outro dia um negócio desse, de que metade não é metade de nada, entendeu? Então, você tem que ficar inteiro para arrumar uma outra pessoa inteira, e aí você vai compartilhar vidas inteiras, né? Eu acho que é um pouco assim, a pessoa... Tem muita gente que procura um outro para complementar ela, né? Primeiro que ela já se percebe faltando uma série de coisas. E às vezes ela encontra uma pessoa que se identifica com ela, você me completa. E eu vejo muitos casos em atendimentos, eu sou hipnoterapeuta, então muitos atendimentos eu faço, acaba entrando nessa parte, né? E o que eu tento trazer para as pessoas é assim, olha, pensa mais no seguinte sentido, eu acho que você tem que gostar da pessoa, tem que amar a pessoa, apesar dos erros, dos problemas que ela tem. Se você conseguir isso, legal. É um sinal que isso pode dar certo. E não procurar alguém para te completar, simplesmente. A gente
né, sempre procura no outro Claro. algo que a gente não tem. Mas eu vejo muita gente colocando no outro até uma responsabilidade pela felicidade dela. Né? E eu acho que isso é muito temeroso. Eu tenho visto, por exemplo, casos de pessoas muito novas chegando até mim no atendimento. Eu lembro de um caso recente de um rapaz de 23 anos que ele teve um relacionamento que durou 2 anos, não acabou bem, e depois ele falou que ele não estava conseguindo se relacionar com outras pessoas. Que é aquilo que você falou. Quando chegava um momento dele se comprometer um pouquinho a mais, ele recuava. Né? Eu falei, poxa, mas você tem 23 anos, né? O que você tem de experiências anteriores... Para ter te gerado tanto trauma. Que trouxe esse trauma. E ele trouxe justamente alguns elementos familiares. Né? Porque eu me lembro que o meu pai falava isso, minha mãe falava aquilo e tal. E a gente acabou investigando isso, e o que a gente descobriu juntos é que, na verdade, ele não tinha tido outros relacionamentos, mas ele estava espelhando aquela frustração dele em um possível próximo relacionamento. Então, ele já nem procurava a pessoa. Ele começava a conversar com alguém bacana, mas ele não ia, não encontrava. Já tinha ali um muro quase inconsciente. Exatamente. Né? Que não deixava passar naquela situação, né? E as pessoas não conseguiam. Sim, e assim, é uma pessoa que não tinha um histórico de relacionamentos super frustrados, né? Então, é um jovem, é novo, 23 anos. Né? E você falou de um ponto que eu me lembrei aqui da questão da expectativa. Uma coisa legal, eu acho que tem a ver com a expectativa. Desde pessoas que estão, né, buscando relacionamentos, às vezes eles criam uma expectativa que não existe, ou tem crenças né, bagagem negativa para não deixar com que aquela expectativa seja realizada. E a outra coisa é a expectativa de casais que já estão juntos, que é a criação, né, a gente está falando de um dia hoje mais simbólico, né, de que a mulher gosta mais de tal coisa, o homem gosta mais de outra coisa, seja presente, seja a própria presença, né, de o que vai fazer. Como que talvez você pode falar para a gente de expectativa, de que as pessoas possam assim se equilibrar nesse sentido? Ou será que as expectativas estão sendo criadas de maneira errada? Ou será que estão criando muitas expectativas? É legal, né? Tava até atendendo uma paciente antes, né, de vir para cá. A gente estava falando um pouco do relacionamento dela. E realmente ela projetou uma expectativa, e eu falando assim, mas olha, isso não tem nada a ver com ele. Ela que imaginou. Ele não é um cara com iniciativa, para ele te fazer uma surpresa dessa forma. Olha na carreira dele. Ele é um cara muito mais... né? Ele é funcionário, ele não é um empreendedor. Então, você tem que olhar o perfil da pessoa para você não esperar, né, uma declaração de amor de uma pessoa que é tímida. A pessoa é tímida. Você está achando que ele vai chegar num carro de som aqui em cima do carro? Não vai. Fazendo um monte de poemas. Exato. Né? Então, assim, ele é muito desapegado de datas. Ele esquece até o aniversário dele, da mãe dele. Nem vai saber que hoje é dia dos namorados, não tem rede social. Então, a gente precisa criar expectativa baseada no que a outra pessoa é, né? No que ela nos apresenta, não, né, pegar um recorte do vizinho, do cara do Instagram e montar... Vai juntando uma pessoa legal que ela gostaria de ter, mas o que ela tem na prática não tem nada a ver com isso. E aí, independente do que a pessoa venha, né? Vem com o jantar, tá ruim. Né? Não foi no restaurante, a hora chegou atrasado, não trouxe uma joia junto. Então, a pessoa se esforça e fica, né? Fica um frustrado que se esforçou e saiu da zona de conforto, a outra frustrada... Porque qualquer coisa que ele fizer não vai atender a expectativa. Não atende a expectativa. E até o que ele fez, provavelmente para ele, foi meio penoso, que não está acostumado. Exato, não, porque não está esperando, né? E aí ninguém fica bom, né? Não fica bom para ninguém. Então, eu acho que criar sempre uma expectativa em cima do que a pessoa já é. Né? Do que ela te mostra no dia a dia. Sabe o que eu ia, até para completar isso aqui, eu depois quero fazer uma pergunta para você, Letícia, que tem a ver com conflitos, apesar do dia de hoje. Mas a gente agora tem que fazer um rápido intervalo para o repórter CBN que vai entrar. Então, daqui a pouco a gente volta aqui com o CBN Vida e Equilíbrio. Hoje, episódio especial de estreia com presença de Letícia de Oliveira, meu parceiro Zé Silvério. Até daqui a pouco. Vai lá, Edson.
sábado é dia para os ouvintes da CBN Vale conversarem com os melhores profissionais da área da saúde. Você pode fazer perguntas ou pedir orientação, de acordo com o tema de cada programa. CBN Saúde, todos os sábados, às 10 da manhã. Apresentação, Luciana Cherno. Comida caseira? Roma Restaurante. Self-service e aquele sabor delicioso da comida caseira. Roma Restaurante. De segunda a sábado. É logo ali, Rua Paraibuna, 237. Rua Paraibuna, 237. Fone 3942-8362. 3942-8362. Roma Restaurante. Sua opção de comida caseira no Jardim São Dimas, em São José dos Campos. CBN Primeiras Notícias. Acorde para o mundo com a CBN. Trânsito, tempo e temperatura, esporte e os destaques dos jornais de todo o país. De segunda a sexta, no início das manhãs da CBN. Apresentação, Frederico Goulart. Um noticiário para você pensar bem antes, durante e depois de ouvir. Seu final de tarde com muita informação, leveza e bom humor. Rodrigo Bocardi e Carolina Moran analisam as notícias mais quentes do dia. Ponto Final CBN. Um programa descontraídamente sério. De segunda a sexta, a partir das 5 da tarde. Repórter CBN. Segunda-feira, 12 de junho de 2023, o desmatamento no Brasil cresceu 22,3% no ano passado, na comparação com 2021. 2 milhões de hectares foram destruídos no período. Isso significa dizer que 21 árvores foram derrubadas a cada segundo apenas na Amazônia. A atividade agropecuária foi o principal vetor da destruição da vegetação. As informações estão no levantamento do MAP Biomas. Os dados encerram o ciclo da gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, crítico de medidas de proteção ambiental. Durante o governo dele, foram desmatados 6 milhões de hectares. A área é maior do que o estado do Rio de Janeiro. E a Polícia Civil do Mato Grosso prendeu um bibliotecário investigado por estuprar 8 estudantes em uma escola no interior do estado. O homem foi detido no momento em que fazia a rescisão de trabalho. De acordo com informações da polícia, as vítimas do crime têm entre 9 e 12 anos. Em depoimento, elas relataram que se sentiam constrangidas em ter aulas com o bibliotecário, que também atuava como professor na escola, porque ele tocava nelas fisicamente de maneira desrespeitosa. Um brasileiro foi espancado em Portugal após ser vítima de um ataque xenofóbico na cidade de Braga. Saulo Jucá estava em uma cafeteria e conversava com o proprietário do local quando foi abordado pelo agressor. O homem questionou a nacionalidade de Saulo e depois começou a bater nele. Por causa da gravidade dos ferimentos, o brasileiro vai ficar 3 semanas em recuperação. Até o momento, o autor desse ataque não foi identificado. No horário de Brasília, 4h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. A reportagem CBN não para no seu fim de semana. Os acontecimentos mais importantes do dia, entrevistas e a participação dos nossos comentaristas no Revista CBN. Aos sábados e domingos, sempre no início da tarde. Revista CBN. Apresentação, Pétria Chaves. De manifestações políticas a transformações sociais. De oscilações econômicas a movimentos culturais. Do telefone às redes sociais. Da pandemia ao que está por vir.
o CVV está sempre disponível para os que querem conversar ou apenas serem ouvidos. CVV, há 60 anos valorizando a vida. Sábado é dia para os ouvintes da CBN Vale conversarem com os melhores profissionais da área da saúde. Você pode fazer perguntas ou pedir orientação, de acordo com o tema de cada programa. CBN Saúde, todos os sábados, às 10 da manhã. Apresentação, Luciana Cherno. CBN Vida e Equilíbrio, o podcast onde a saúde mental é o tema principal. Em casa, no trabalho ou na rotina agitada do cotidiano. CBN Vida e Equilíbrio, o podcast que é semanal, mas que pensa no seu dia a dia. Olá pessoal, boa tarde novamente. Estamos voltando aqui com o podcast CBN Vida e Equilíbrio. Hoje o episódio de estreia com nossa convidada especial, Letícia de Oliveira. A gente estava batendo um papo aqui sobre os relacionamentos, sobre o Dia dos Namorados e como que isso pode impactar aí. A nossa ideia é ajudar você a lidar com todos esses problemas do dia a dia de uma maneira, claro, simples e fácil, prática, para vocês que estão nos assistindo aqui ao vivo na Rádio CBN e também no YouTube. Letícia, vamos continuar com aquele papo que a gente começou a falar que, além, né, das questões dos casais, tem os problemas, tem a vida real, tem a vida, né, que impacta diretamente no dia a dia das pessoas. E até é engraçado trazer o tema do nosso podcast central, que é esse equilíbrio, né? Que a gente olhar para as coisas e a gente vê isso, né, nos nossos consultórios ou nas nossas famílias. Pessoas que têm uma dificuldade ou, às vezes, têm problemas sérios do cotidiano porque têm problemas de relacionamento. E né? vice-versa. Então, o que eu vejo? As pessoas estão com muita dificuldade de profundidade mesmo. Né, veio uma onda muito liberal do tudo pode, você não tem que engolir sapo nenhum, trabalhe todo com o mundo que tem todo o você poder ama, na mão, né? todo mundo tem poder na mão, e as pessoas esqueceram da obrigatoriedade. Não tem só direitos, né? Tem deveres. Exatamente. E o relacionamento tem a parte difícil, criar filhos tem a parte difícil, né, o seu trabalho vão ter... Né, se você for um funcionário, tem um lado difícil, um lado benéfico. Se você for empreendedor, tem um lado difícil, um lado Sim. benéfico. E as pessoas acreditarem que elas podem viver o melhor dos mundos, em todos os mundos, impactou diretamente nos relacionamentos. Porque ela não quer a parte ruim, ela quer a parte boa, ela quer a foto do Instagram, ela quer a declaração, ela quer o anel, né, daquela joalheria, postar uma foto em Paris e acabou. E aí, a hora que vem... E só vale se for isso, né? Não, daí Se não for isso, fica triste. Se mudou o roteiro, daí tá ruim. E aí, eu acho que meu trabalho, tanto quanto o seu, é um pouco voltar as pessoas. Então, legal, você estava num relacionamento ruim, ou você estava insatisfeito na sua carreira há muitos anos, nunca foi o que você quis, ou você casou, né, para sair da casa dos seus pais, nunca teve uma identificação com essa pessoa. Legal, você ter a liberdade de poder tentar de novo. Agora, não dá para você tentar toda hora que aparecer um problema, não dá para mudar de profissão Toda hora que vem uma a frustração. cada frustração. Não dá para mudar de relacionamento. Ah, não, agora abre o relacionamento, agora fecha, agora coloca... a gente está se enganando. E olha que interessante, até você falou do empreendedor, a jornada do empreendedor, ela tem também muitas dificuldades, e eu acho que um relacionamento também tem muitas dificuldades, e a gente vê padrões, né, Zé? A gente vê padrões de comportamento, a gente vê padrões até familiares, e eu acho que é uma coisa difícil, né? É um conceito difícil, como você falou. Quando, né, terminar um relacionamento? Ou quando insistir naquele relacionamento? Isso é um tema bastante Nossa, sensível, é bem complexo, porque, né? assim... Porque a gente sabe que uns vão ter que terminar, mas outros vão ter que Não, mas continuar. assim, é muito engraçado, porque quem tem que terminar, normalmente quer insistir. E quem tem que insistir, normalmente quer terminar. Então, já Não parte tem- do princípio... Esse eu 2 já- mais 2 é difícil somar eu já- 4, quando né? a pessoa já chega lá para mim e fala assim, quero terminar, eu falo, ih,
Não é bem por aí. Não é bem por aí. Quando ela... Tem coisa aí pra gente Tem conversar, coisa aí. né? E quando ela fala, eu quero insistir, eu falo, essa aí já deve estar sofrendo há muito tempo e não consegue enxergar Vamos outro criar caminho. a regra do ao contrário. Pelo menos pensa. Né? Vamos pensar ao contrário. Pensa ao contrário do que você pensou. Se você está insistindo há muito tempo, muito provavelmente você não consegue enxergar a sua vida sem esse problema. Porque o que eu vejo é que as pessoas ficam dependentes... O problema conforta, às vezes, Codependentes do problema. Que é assim, não, mas eu preciso saber se ele está saindo... Não, se ele está com alguém, eu vou colocar um detetive. E eu falo assim, tá bom, você vai descobrir pela 28ª vez que ele está com alguém. O que você vai fazer com isso? A pessoa vai criando obstáculos para ela não o fazer. Natal, mas é aniversário do meu filho. Mas vai ter aniversário, Natal, o Dia das Crianças, todo ano. Não tem um ano neutro, sem datas comemorativas. Então, é um pouco do que eu tento ali. Tem gente que está frágil demais e pula fora de qualquer profundidade de obstáculo, e tem gente que é muito resistente ao novo. E não consegue se enxergar sem aquele problema, sem aquele relacionamento, e se alivia. Hoje ele me deu bom dia. Nossa, então melhorou. Como se isso é muito pouco numa relação abusiva. Então, ela vai se contentando cada vez com mais migalhas, cada vez com menos afeto. Então, normalmente, eu parto do princípio de que quem quer ficar deveria sair, de quem quer sair deveria ficar. Essa regra é boa. Fica a dica, né? Fica a dica da regra do ao contrário, que a Letícia manja desses negócios. E você traz esse ponto e isso está totalmente ligado à qualidade do relacionamento, né? Porque não basta ter um relacionamento estável. Né? Às vezes a pessoa fala, não, meu relacionamento tá indo bem, está estável, mas na hora que você vai ver, não tem muita qualidade no relacionamento, né? E aí uma coisa que eu venho a pensar é o quanto a qualidade das nossas relações tem relação com o relacionamento que os nossos pais têm ou tiveram, né? Às vezes tem casais que os pais já estão divorciados, ou um ou outro já faleceu, né? O quanto da qualidade das nossas relações a gente carrega essa qualidade das relações dos nossos pais. Nossa, muito, muito. E não só com o parceiro, com as outras pessoas também. Então, a gente vê que o meu pai era uma pessoa muito passiva no relacionamento, a minha mãe era muito agressiva, né? A minha mãe... quebrava as coisas em casa, né? Muita gente conviveu com pais com transtornos de personalidade, de humor. E aí, esse modelo é uma pessoa passiva hoje em dia, passiva no trabalho, passiva com o filho, deixa o filho dominar, né? Não consegue entender que a relação de respeito da criança não quer dizer de submissão da criança. Então, traz esse padrão de relação, não só entre marido e mulher, né, no casal ali, mas também em todas as outras relações. Então, o modelo que a gente leva para a vida é o modelo pai e mãe. Não, e é muito interessante porque você falou até de outros relacionamentos, né? A gente está falando de relacionamentos entre casal, mas muitas das vezes os relacionamentos daquela pessoa específica que tem problemas no casal é o que você falou, ela tem problema de relacionamento com várias pessoas em volta dela. Com várias né? pessoas. Seja com o filho ou com E quando familiar. você vê que é uma pessoa que ela se relaciona bem, de uma forma geral, ela tem um relacionamento amoroso mais de sucesso. Então, o contrário. Vamos falar de coisa boa, né? O contrário também é verdadeiro. A pessoa se relaciona bem no casal, se relaciona bem com os amigos, com os pais, parceiros de trabalho, né? Com a os pais, família. com a família. E aí consegue entender que assim, todo mundo tem defeito, tem hora para tudo, né? Tem aí, como equilibrar isso. É uma tecla que eu bato, assim, que hoje a gente pode ficar sozinho. Pode no sentido de a gente tem estrutura física para. Então, eu posso trabalhar sozinho, da minha casa, não ver ninguém, só ter contatos virtuais, mas o que eu estou trazendo de proveito para isso? Porque é o outro que traz a dificuldade para a gente. Não, mas agora a gente vai tocar num ponto legal, que é o quê? Hoje, Dia dos Namorados. Beleza, tem a história do casal, uns mais românticos, outros mais pragmáticos ali, como a gente falou, mais reais, com expectativas, uns atendem mais, outros menos. Mas e aí, quem está sozinho? Quem está sozinha no Dia dos Namorados? Isso, será que pesa? Ou as pessoas fingem que, não, vou deixar para lá? Eu acho que tem, assim, duas categorias de pessoas. As que estão sofrendo
e aquelas que estão fingindo que está tudo bem. Sabe? Bom, então você já respondeu. Né? Não, porque eu acho muito difícil. Instintivamente, a gente quer estar acompanhado, a gente quer... a solidão, ela deprime. Isso independente da idade. Independente da idade, a solidão deprime. Pode ser que assim, a pessoa mais velha tem um grupo de amigas que ela viaja, ela já viveu a relação dela, ela já, né, atendeu esse propósito. Mas a maior parte das pessoas ou se convenceu que não é para ela e aceita muito bem, ou então está em busca. Então, quando chega uma data comemorativa, o que eu tenho a sensação é de que essas pessoas se sentem fracassadas, muitas delas. Entendi. E não ter um relacionamento hoje não significa fracasso. É muito difícil a gente entender isso, mas assim, é como se você não consegue engravidar por um problema. Não é um fracasso. É uma circunstância, um desafio. Mas a mulher muitas vezes se sente fracassada, ou o Sim, homem, já né? ouvimos muito. Frustração. Gera frustração. É uma frustração, mas mais do que uma frustração, uma sensação de fracasso. Porque o meu corpo, eu Acha não que consigo. É ela, né? Esquece da biologia. E o relacionamento também. Né? Pode ter aparecido um monte de gente ruim. Você pode ter selecionado. Então, você pode ter se dedicado para uma vida profissional. Eu tenho pessoas muito interessantes no consultório que estão solteiras, né? Solteiros, mas que eu vejo que são pessoas que se constroem, que buscam autoconhecimento, que buscam, sabe, que se tem um potencial exercitar, que gigante tem o para ter um potencial bom relacionamento. e que né? não aceitam qualquer pessoa. Isso, exatamente. Né? Não quer enfiar alguém na fotinho, assim. Realmente gostaria de encontrar alguém, mas alguém que fizesse sentido. E sabe o que é interessante? Que eu já vi várias pessoas dessas que você falou, né? Que a gente acaba conhecendo no consultório, e você entende a história, entende a evolução, e depois, né, que a pessoa tira aquele foco, que é o que você falou, não, a pessoa quando está sofrendo, ela quer resolver esse sofrimento. Então, Dia dos Namorados, não tem ninguém, está sofrendo. Qual é a ideia? Se você tiver um caminho, talvez no próximo você já não vai mais sofrer. Por quê? Porque essas pessoas que estão, né, se edificando, como você falou, elas encontram. E várias vezes. Exato. Na consulta X, que você nunca imaginou a pessoa, doutor, tem que te contar uma história. Eu arrumei uma pessoa que agora o negócio parece que foi. E aí vai. E flui. Né? E quando o relacionamento é para dar certo, ele flui. Ele vai. Né, eu tendo uma paciente, ela era bem... Não, e só para completar, é aquela mesma pessoa que ficava reclamando, eu não acho ninguém, não acho ninguém. Exato. Calma, e depois age. E tudo dela girava em torno do relacionamento. Assim, eu atendo ela há uns 10 anos. E uma pessoa super interessante. Aí ela decidiu cursar medicina agora, assim, mais velha. E focou na medicina, assim, lindamente. Tá há 1 ano já namorando. Então, por quê? Porque ela se edificou com ela, né? Com a profissão. Ela, né, foi atrás do que ela queria, do sonho. E parece que ela ficou... Realmente, quando você se alinha com você acaba alinhando com uma outra pessoa que tenha mais sentido na sua vida. Ela projetava algo que não era do relacionamento, Exato. mas em relacionamento. Exatamente. Né? Talvez algo que estivesse faltando, um propósito, alguma coisa assim. Exato. E aí eu falo muito que de fato, a gente não tem controle. Né? Você pode fazer alguns movimentos, você pode se cuidar, você pode sair, você pode ampliar seu ciclo social, você pode entrar em Tinder, Happn, aplicativos de maneira geral. Mas pessoas existem, né? Dar certo... Aí é outra história. Não é a gente não tem esse controle. Mas a gente pode se melhorar para facilitar o dar certo. Boa, exatamente isso. Muito legal. O papo aqui está muito bacana com a Letícia. Hoje, Dia dos Namorados, edição especial também. Tivemos perguntas aqui, né, Zé? Isso. Até, pessoal, quem estiver nos assistindo pelo canal do YouTube, pode entrar, mandar a sua pergunta, tá? O Zé está ao vivo no chat aqui também. Isso, estou aqui ao vivo, estou acompanhando, tá? E tem uma pergunta aqui de uma esposa e mãe, tá? Que ela quer saber o seguinte, quais dicas você pode dar para manter a saúde mental em momentos desafiadores de alta carga de trabalho e demandas pessoais? Eu acho que é um pouco daquilo que a gente falou no começo, né? Que talvez seja o primeiro filho ou o segundo filho, não sei, mas tem uma demanda aí muito grande dessa questão dela, do papel dela como mãe e do papel dela como profissional, né? Quais dicas você pode dar para essa esposa e mãe para que ela consiga manter a saúde mental dela nesses momentos de pico mais... O que faz a gente entrar em contato com a gente. Hobby seria?
talvez um hobby, talvez para uma outra pessoa a religião, às vezes Algo que gosta. algo que já fez parte da vida dela Antes desse processo. antes desse processo. Isso é interessante. Um grupo de amigas da escola que ela goste muito, às vezes uma família, né, uma tia que é muito querida, tentar resgatar algo que ela deixou para trás, mas que fortaleceu ela, né, no decorrer da vida. Então, a gente se nutre. Então, eu poderia dizer coisas novas, mas normalmente nessa fase a gente não tem muita energia para buscar coisas novas. Entendi. Então, é buscar uma velha confortável, né, para fazer você revigorar. E isso chega a ser um tipo de terapia, né? Chega, claro. Porque eu acho que todos nós três aqui, a gente acaba enfrentando algumas situações no dia a dia, é que tem algumas pessoas, elas acabam se afastando um pouco daquilo que a gente fala para ela fazer como uma terapia, ou como uma psicoterapia. Mas hoje a gente tem inúmeros recursos de terapias, né, alternativas, digamos assim, no sentido de fugir um pouco daquele padrão que a pessoa pode fazer, né? Sim. O próprio hobby, aquilo que você trouxe, resgatar coisas que talvez conectavam ela com a essência dela, Sim. coisas bacanas que ela gostava de fazer. Às vezes ela gostava de andar de patins, às vezes Exato, ela dar uma volta de bicicleta. corria, fazia parte de um grupo de corrida de rua, né? Então tem algumas coisas, isso pode ser considerado uma terapia também. Eu acho que a gente considera a terapia tudo que faz a gente se cuidar e se olhar. Então, se você vai num centro pessoal acha que é só espírita, ir no numa psicólogo, missa, se você vai andar de bicicleta, se você vai fazer uma caminhada ao redor, né, no parque, é uma terapia. Não, isso é terapêutico. As pessoas têm que desconstruir um pouco o nome, que eu falei. Exatamente, Acha que terapia é só da frente do psicólogo. Não, as coisas terapêuticas, elas são formas de terapia. Exato, Então, é exato. importante- As pessoas acham que terapia é ela se confrontar com aquilo que ela não quer lidar. Exato. Né? Tem muita gente que criou isso, que acha que é isso. Então, assim, poxa, eu vou na terapia, nossa, mas eu não tô legal para ir na terapia para falar com o meu terapeuta, com o meu psicólogo, com o meu psicoterapeuta, com o meu psiquiatra, não tô legal. E ela acha que, às vezes, ela vai só enfrentar dificuldade. Não é assim, né? Muitas vezes pode ter um diálogo interessante, pode ter um insight bacana. Quantas vezes em atendimentos eu vi insights muito legais das pessoas que eu estava atendendo e vinha justamente nesse sentido. Era uma pessoa que fazia uma corrida de rua, que participava de um grupo, que, em certo momento, ela parou de participar, de repente ela voltou. Às vezes é uma pessoa que resgata uns amigos de infância, né, e volta a se reencontrar. E isso vira terapêutico. Com certeza, culinária. Às vezes tem gente que gosta de cozinhar, Culinária, de voltar a fazer um bolo. E às vezes, naquela uma hora ali que você está fazendo um doce, sua cabeça está naquilo, você volta a ter um certo prazer. Então, acho que tudo que te coloca em contato com você. Então, essa é a minha dica. Muito bom. Bom, eu queria também aproveitar aqui a presença de Letícia de Oliveira. Letícia de Oliveira é uma psicóloga aqui, muito renomada, no Vale do Paraíba, em São José dos Campos, na nossa região. E aí, Letícia, eu queria que você contasse um pouco mais do teu trabalho, né? Inclusive lá no núcleo, que leva o seu nome, da sua trajetória rapidamente, né? Até te perguntar, isso é uma curiosidade minha. Você já começou aqui em São José? Se você começou em outro Comecei lugar? em São Onde é que José. você fez faculdade? Fiz em Taubaté, fiz na Unital em Taubaté. Mas você não começou assim com essa projeção, com essa fama toda? Não. Conta pra gente os desafios iniciais da tua vida como profissional, né? E Eu empreendedora. conto com o maior prazer. Então, assim, eu já queria ser psicóloga desde nova, mas, né, há 20 anos atrás aí, a psicologia não era, né, Não é bem tão muito, glamourosa, né? né? Para o meu pai, engenheiro, psicóloga, vai sentar o dia inteiro conversar com gente doida, não apoiou nada. E aí eu fui fazer relações públicas na PUC. Fiz 2 anos e cheguei um dia, pai, não quero, eu vou para psicologia mesmo. Então, Já tinha comunicação aí, porque relações públicas... né? falei, vamos para uma coisa mais dentro do que eu gosto, né? E eu gostava, eu lembro que tinha uma vizinha que fazia psicologia, eu pegava os livros, lia. Eu já tinha muito interesse. Aí eu fiz a faculdade. No começo, né, eu falei, gente, eu vou começar trabalhando com RH, fui começar a trabalhar com RH, não gostei de jeito nenhum. E fui para o meu primeiro consultório. Então, sublocava Mas um também período... ninguém te conhecia, né? Ninguém. Um período de uma sala...
eu lembro que eu falava, não, a sala pode ser um período, mas tem que ser uma sala bonitinha, porque eu só ia no psicólogo com sala feia, com aqueles livros velhos, sofá velho. Eu falava, não quero ser esse tipo de psicólogo. Mausoléu. Mausoléu, dá mais depressão de ninguém entrar. quer ir, né? Eu falei, não, tem uma coisa que eu sei que eu não quero. Ter sala velha com livro velho, sofá velho. Né? E aí eu falei, não, vou numa sala arrumadinha. E de pouquinho em pouquinho, né, fui me desenvolvendo, fui crescendo. Mas era assim, eu saía jornalzinho de igreja, panfletinho. Deixava meus panfletinhos nas academias. Então, assim, eu lembro muito de... Como diziam os empreendedores, bootstrap. Sola no chão e correndo atrás. Não, interessante, você deixar o folheto nas academias. Nas academias, porque legal. Eu falava, gente... eu posso trabalhar com esse pessoal que não está conseguindo matricular e não dá pé, né? Não está conseguindo descarregar a carga de frustração no aparelho. Exato. Aí eu lembro de fazer programas no começo com academias, com escolas, de propor projetos. Mas era muito não na cara, né? Assim, imagina, a gente fala agora, tudo agora tá igual, fácil, agora tá fácil, né? Todo mundo quer um psicólogo, um psiquiatra, né? Mas naquela época, então, ia nas escolas, dava palestra. Então, assim, eu dei muita cara a tapa mesmo. Com as empresas, fui conveniar com as empresas, dava um desconto para a empresa mandar o funcionário. Então, eu corri muito atrás. E nisso foi aumentando a demanda, eu fui sublocando, aluguei minha sala, a primeira sala, fui para o meu primeiro consultório. Lembro que o primeiro mês da minha secretária, eu falava, meu Deus, será que eu tenho dinheiro para pagar uma secretária? Tem que encher a agenda, né? O comprometimento, né, nossa, é minha secretária, assim, que é uma coisa hoje responsabilidade, como... né? Exato, né? Muito distante. E aí, da rede social, daí eu fui mudando de consultório. Né? No último consultório, eu tinha 2 pessoas, 2 psicólogas, que trabalhavam para mim. E eu fui vendo gente, assim, ficava me ligando, posso trabalhar com você? Falei, gente, eu tenho que ter uma coisa maior, então. Aí Mas que ano foi isso? Foi no ano da pandemia, foi 2002. Então, mas aí seria uma dúvida que eu tive, você falou de rede social. Quando é que você entrou de fato para Instagram, essas coisas? Foi pandemia? Eu fui uma das primeiras psicólogas do Instagram. Ah, tá. Então já tem mais tempo. Então, eu lembro quando eu comecei no Instagram profissionalmente, só tinha foto de comida no Instagram. Aquele comecinho. E eu lembro... Você também é dessa época, né, Zé? Você é velho de rede social. Sou das antigas. Eu lembro do começo do Instagram... Que, eu não vou falar exatamente quando eu comecei, para eu não revelar a minha idade. Depois você fala. Mas eu estava almoçando com a minha cunhada, ela falou, Lê, por que você não dá essas dicas que você dá pra gente lá no Instagram? Foi E eu falei, mas de que maneira? Porque só tinha post, só tinha comida. E eu comecei com as frases e os textos. Nem tinha story. Não tinha story. Eu comecei no Snapchat e aí eu mudei para o Instagram depois, mas não tinha. Você é raiz total. Raiz. Então, assim, era a época o pessoal olha o sucesso e acha que não tem trabalho. Era a época que não tinha, assim, que você ganhava seguidor sorrindo. Então, assim, não desmerecendo. Aquela coisa, você levou 20 anos para fazer sucesso da noite pro dia. Exatamente. Porque quem não te conhece, né, vai olhar o seu trabalho, o seu Instagram. Nossa, mas... O que ela fez? De repente... Né? Foi na TV, foi na Globo, né? Mas depois você foi pra Globo também? Fui pra Globo, mas aí já era Já tinha, daí eu participei, eu fiz durante uns 2 anos o quadro da Vanguarda, do Madrugada Vanguarda, e aí eles, né, mandaram... Você fazia com a Gabi? Com a Gabi. Gabi Marinho? Então, eu conheço ela. Ela foi também um tempo. Eu lembro, mas foi antes. Foi antes da Gabi. Tá. A Gabi, quando a Gabi começou, eu lembro que a Gabi começou a trabalhar, eu conversei um pouco com ela, mas foi antes ainda. Vou trazer a Gabi aqui também. A Gabi é ótima. E aí a Globo, né, a Vanguarda mandou material para a Globo, aí eu fui para de casa, né, fiquei como colaboradora deles, então aí fluiu. E aí eu abri, né, os perrengues. Fui para o núcleo, aluguei a sala, né, montei toda a obra, tudo no final de 2021, que a pandemia foi 2020. 2020. Depois 21 começou a reabrir as coisas. Isso. 22. E aí, a hora que eu comecei a obra, pandemia. 6 meses parado. Nossa, igualzinho o meu consultório também. E aí meu também. E a gente fala assim, meu Deus, o maior passo que eu dei na minha vida tá de sacanagem comigo. Mas aí agora que você fala assim, uma crisinha, agora tira tudo de letra. Agora tá tranquilo. Mas é isso. E como que o pessoal te acha no Instagram, nas redes sociais? @psicoletícia. Tá, legal. Tá? De psicóloga
Psico Letícia. Tudo junto? Tudo junto. Legal. Show de bola, gente. Olha, então é o seguinte, o papo está muito bom aqui, a gente ficaria mais um tempo, a história da Letícia é sensacional, os exemplos que ela trouxe, as dicas, e então esse episódio vai ficar gravado no YouTube para vocês assistirem depois, compartilhem lá com o povo, com o pessoal que está namorando, está brigando, o pessoal que está bem, o pessoal que está sem namorado, compartilha com todo mundo, vai ser bom para todo mundo. Letícia, muito obrigado. Obrigada a por ter vocês. aceitado A gente o passou convite. muito rápido. Eu ficava aqui, ó, falando horas. O nosso programa de estreia hoje. Então, a gente está chegando ao final desse episódio aqui do CBN Vida e Equilíbrio. Eu quero agradecer, né? Então, todos vocês, como eu falei, agradecer também aqui a nossa equipe técnica, que é o Edson Ramiro, na mesa, edição de Marcelo Rocha, direção geral do José Geraldo Amoroso Jorge. Um grande abraço para todos vocês. Semana que vem tem mais. Então, toda semana, horário marcado com a gente, ao vivo, na CBN e no YouTube. Abraços e até a próxima semana. Tchau. Um abraço. Tchau, gente. CBN Vida e Equilíbrio, o podcast onde a saúde mental é o tema principal. Em casa, no trabalho ou na rotina agitada do cotidiano. CBN Vida e Equilíbrio, o podcast que é semanal, mas que pensa no seu dia a dia. Rede CBN, top de 5 segundos.